A paz do Senhor Jesus, todos vocês que o Senhor tem concedido estar reunidos nesta noite, neste primeiro dia do mês de setembro, dia 1 de setembro de 2024. E é com nosso coração agradecido que louvamos ao Senhor pela vida de todos vocês que têm estado conosco e mais esta oportunidade, por sua valiosa participação e porque podemos compartilhar a palavra do Senhor que o Senhor tem nos permitido, que o Senhor tem nos concedido, e que Ele seja sempre engrandecido e glorificado na vida de cada um. Desses que estão conosco, daqueles que nos veem pela internet, o desejo do nosso coração é que o Senhor abençoe todos e que todos possam ser edificados na santa palavra do Senhor. Vamos orar inicialmente. Ó Senhor Deus e Pai, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Consolador. Tu és Deus em todas as coisas. E o Senhor tem nos abençoado com mais uma semana. Algumas dificuldades, mas o Senhor tem nos concedido ultrapassar. Não é por nossas forças, nem por nosso mérito, nem nosso conhecimento, mas é por causa do teu amor incondicional para com todos. E se chegamos até aqui, foi por tua graça e o teu favor. Continua abençoando a nossa reunião. Que este culto seja para a honra, louvor e glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo fale comigo e com cada um desses teus filhos que vão ouvir a tua palavra. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, ó Deus Santo, por todas as tuas bênçãos, por tudo o que tu és e por tudo o que o Senhor tem feito na vida dos teus santos. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Amém. Amém. Então, nosso tema para esta noite tem por título Aquele que não se governa, ou seja, aquele que não consegue governar-se a si mesmo. E o nosso texto, aliás, este texto tem a ver e não tem a ver com o nosso tema, mas vocês já vão descobrir por que tem a ver. Então, o texto é da carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 24. Filemon, capítulo 1, versículo 24. Então, uma carta bem curta, mas que tem alguma importância, ou tem uma importância muito grande para nós. Então, nesse texto de Paulo, escrevendo a esta pessoa, a este homem chamado Filemon, que foi um filho na fé dele, ele escreve assim, Filemon 1, 24, está escrito, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, vamos ver o que aconteceu apenas na vida de Demas. O que aconteceu, muitos já sabem, mas então este era um cooperador, trabalhava junto com Paulo, Lucas e Aristarco e Marcos. Então, lembrando-se que era quem foi Marcos e quem foi Lucas. Ambos escreveram evangelhos. Então, eram pessoas que Demas trabalhava junto. Então, mas daqui a alguns minutos vamos então voltar a esse nosso texto. Os nossos hinos da nossa harpa cristã para louvar o Senhor, o hino de número 33 e o hino de número 73. O hino de número 33 tem por título Com tua mão segura. Bom, o Senhor, com a sua poderosa mão, nós pedimos e clamamos que Ele continue segurando a nossa mão para que possamos caminhar. 1, 2, 3. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a Salvador.
que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Bem, então, quando o Senhor voltar, carecemos e necessitamos de estarmos sempre alerta e sempre preparados para este dia maravilhoso que se aproxima. Então, o Senhor Jesus vai voltar e não devemos estar devemos estar sim preparados e atentar para as coisas do Senhor, para que este dia não chegue de surpresa, porque será repentino e todos sabem que para muitos um dia de grandiosa alegria, mas para muitos um dia de grande tristeza. Então, ó meu Jesus, leva-nos contigo, Senhor, para onde possamos estar gozando o teu eterno amor para sempre e sempre. Amém. O hino 73, que tem por título Vem, vem a mim. Então, para o pecador. Alguns dizem que é um hino de apelo, mas é um hino para mim, ou creio para todos, que todos somos pecadores. 1, 2, 3. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Bem a Deus faminto, o pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te
te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mister. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Bem, bom, esta é uma promessa do Senhor, com certeza. Todo aquele que vier ao Senhor, de maneira nenhuma será lançado fora. Por isso, é tempo, hoje, é tempo de nos lembrarmos do Senhor, daqueles que nos veem pela internet, ao qual não conhecemos. Alguns sim, outros não. Mas aquele que ainda não conhece a Cristo, que possa conhecer a Ele como Ele realmente é. E permanecer nos caminhos do Senhor, que também é essencial para se chegar ao grande dia da salvação e da vida eterna com Cristo Jesus. Então, o Senhor continua humilde e manso, e somente Ele pode nos dar aquela paz devido aos acontecimentos ao nosso redor, que muitas vezes não temos esta paz necessária. Mas o Senhor está acima de todas essas coisas. E agradecemos ao nosso Deus. E gostaria de pedir as vossas orações em favor de todos esses irmãos, que alguns nós temos conhecimento e que passam por necessidades e problemas de todas as espécies, mas aqueles que passam por algum problema físico, algum problema espiritual, que muitas vezes o homem não consegue fazer nada, principalmente
aqueles problemas espirituais. E sabemos que muitas pessoas sofrem com isso, por isso lembrem-se dessas pessoas, desses irmãos, nas vossas orações, e que o Senhor esteja, com certeza, abundantemente abençoando a cada um de vocês. É o nosso dever de orar uns pelos outros, não apenas pelos nossos familiares, não apenas pelos dirigentes da nossa nação, que também é um dever e obrigação, mas por todos aqueles que em todas as partes do mundo passam por dificuldades. Este é o pedido do meu coração e agradeço ao Senhor que tem nos abençoado com ricas bênçãos em mais uma semana. Que o Senhor recompense a cada um de vocês que também tem nos auxiliado nessa semana que se passou.はい。こんにちは。リクエストですか。いや、今回の台風で、九州の、親戚の方もいろいろと被害があったみたいですけども、人命に関わることはなかったんで、そんなひどいことなかったんで、感謝です。以上です。Ah, a paz do Senhor para todos, bom dia para todos. Então, com esse taifu, tem lugares, né, que a igreja foi atingida, né? Entrou água dentro da igreja, tudo, né? Alargou. O rio ficou alargado e entrou dentro da igreja, tal. Caiu kanban, como fala? Placa de igreja. Quando percebeu, estava metade sem placa, né? Tinha caído, essas coisas, né? Teve inundação nas igrejas, essas coisas. Então, está para vir para Yokohama. Eu não sei se está enfraquecendo, não sei como que está, mas parece que vai ser forte, né? E está assim bem lento, né? 20 quilômetros por hora, mais ou menos. Então está bem lento. Então a gente fica muito apreensivo, né? À noite, principalmente, né? A gente fica assim com estresse, mas assim a gente confia no Senhor, mas a gente, né? Pensa em várias coisas, tem que preparar as coisas, né? Então a gente fica com medo, assim, né? Porque o marido sai para trabalhar, a gente não sabe se tem trem, né, funcionando, essas coisas, então a gente fica muito apreensivo, mas que Deus nos guarde, nos proteja. Aí. E os familiares lá, os parentes lá do Nishimura, lá, tudo bem, graças a Deus, estão com saúde, mas somente, né, House, diz que viniram lá, né, do House, ficou tudo descoberto, né, voou tudo, né, ficou sem, sem a parte de cima. Então não é fácil, né, porque são idosos, né, não é fácil. A paz dos irmãos, A paz. graças a Deus só temos a agradecer pela semana que se passou. Como os irmãos sabem, venho pedindo há algum tempo oração, porque estou desempregado. Graças a Deus, terça-feira fui chamado para olhar o serviço, ainda não está 100%, então peço oração para que Deus possa entrar com providência, né? Essa semana vai ser uma semana decisiva, está 95% certo já. Pedi oração para a família de um rapaz que faleceu essa semana. Ele passou mal durante a madrugada e chegou em óbito, né, no hospital. Trabalhou com a gente, para que Deus possa confortar, né. Sim.
o pedido é mesmo do Anderson, né? E agradecer também pela semana, por esse Taifu, que graças a Deus aqui passou, mas passou bem fraquinho, né? E só agradecer mesmo. Amém, pastor Gaspar, me ouve? Amém. Pastor, agradecer também essa semana, bastante trabalho, graças a Deus. Inclusive, Deus também deu um livramento. A gente, na quarta-feira, eu desci para Nagoya. Eu desci, a gente ficou meia hora parado com o Shinkansen, porque pararam, né, o trem parou, né, mais ou menos aí em Hamamatsu, na área por aí. Depois, na volta, eu voltei de carro com uns colegas meus que tinham ido de carro no dia anterior. E a viagem que era para durar 5 horas levou 9, né? Porque fecharam 2 vias, né? Mas graças a Deus eu fui bem, voltei bem, cheguei em casa, dormi em casa e Deus abençoou também toda a semana. Também, glória a Deus, também estamos tendo algumas vitórias também no trabalho, então a gente está feliz por conta disso. O Senhor tem abençoado. E é isso, pastor. Agradecer a bênção de Deus por nossas vidas. Agradecer a Deus pela semana, né? Que Deus tem cuidado de nós, os mínimos detalhes. Para mim ainda é tudo novidade, né? Os Taifu, né? Mas eu tenho sentido paz, tranquilidade, eu tenho visto a mão de Deus. E pedir oração, já até pedi no grupo de senhoras, né? Pela vida do meu pai, que há muito tempo já ele tem diabetes, mas nos tempos para cá tá mais alta, né? Do que o normal, tá meio descontrolado. Pedir oração pela vida dele. São lentas e progressivas, mas a cada dia a gente tem visto um milagre mesmo. E também quero pedir oração para o nosso país, né, para que o Senhor possa ter misericórdia. Sim, ó Deus. E agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Deus abençoe a irmã Luzinete, este casal, os familiares ali do nosso querido país. Leandro Nogueira também, que está conosco, muito grato, irmão Leandro, ao vosso pedido de oração, da esposa. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Eu primeiramente me agradecer a Deus, né, por uma semana que Deus nos deu de vitória, contra todas as lutas, sim, contra o mal. Sim, ó Deus. Os livramentos. Glória a Deus. As bênçãos por ter atendido as nossas orações, que não aconteceu nada, está todo mundo em segurança. E Glória a com as Jesus. pessoas que tiver sido acontecido alguma coisa com eles, que Deus possa confortar e vir com a providência para poder ajudar a vida de cada um. E peço que Deus nos dê sabedoria para poder, mais uma semana que está começando, lutar contra todas as coisas do mal. Agradeço pela oportunidade. Amém, Jesus. A esposa? Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus também, né, pelas bênçãos, né, da semana, do dia a dia, né? E também gostaria de convidar as irmãs para o 3º ano do culto de senhoras, mulheres intercessoras, né? Nós vamos comemorar 3 anos, né, de aniversário desde o início, né? Vamos fazer live um pouquinho mais dinâmico. Em nome de Jesus, orem por nós. Quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui no Japão, e 20 horas no Brasil. Terça-feira. A horário do 19 horas nos Estados Unidos e Amém, Portugal. Amém. Então lembre-se daqueles que podem estar com a irmã IECO, juntamente com as irmãs que têm colaborado e contribuído, que o Senhor esteja alegrando esses corações, porque foi Ele que permitiu 3 anos
em que essas irmãs têm estado orando, têm estado juntas, e agradecemos a todas e que o Senhor, e somente o Senhor, poderá recompensar devidamente a cada uma delas. Não somos nós, mas o Senhor. Ele sabe e conhece o coração de cada uma. Por isso, nosso desejo é que cada uma delas permaneçam continuamente firmes no Senhor, em tudo aquilo que estiverem fazendo. Vamos orar ao Senhor por esses pedidos aqui apresentados. Ao nosso irmão Nishimura, ao Pai, Tu és maravilhoso e tem trabalhado nesta vida, não somente na vida dele, na vida da sua esposa, que agradece ao Senhor por mais uma semana, por aqueles familiares do nosso irmão Nishimura, que o Senhor tem ali estado abençoando, guardado e concedido estarem com vida, com alguma perda de bens materiais. Mas a nossa vida é preciosa e está em Tuas santas mãos, porque todos os nossos bens materiais ficarão aqui. Mas o Senhor também é aquele que nos dá esta proteção e este cuidado em todas as coisas. No nome de Cristo Jesus, te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos para este casal. Igualmente, um coração agradecido, nosso irmão Melvin Santana, com sua esposa, agradecidos ao Senhor por livramentos de estar indo tão distante e voltando debaixo da tua guarda, da tua proteção, do teu livramento. E o Senhor continue abençoando também este casal, juntamente com a sua filha querida, a nossa irmã Débora. Fica com eles, Pai. Também te pedimos, em favor do nosso irmão, pai da nossa irmã Renata, que o Senhor esteja ali, naquele lar, naquela família, naquele local, concedendo graça e sabedoria, discernimento. E o Senhor é aquele que pode fazer o que a medicina não consegue, o que nenhum homem poderá fazer. Confiamos que o Senhor poderá fazer na vida deste homem, deste nosso irmão em Cristo. Estende as tuas bênçãos também, Pai, aos familiares do nosso irmão Melvin, aos familiares da nossa irmã Renata, ao nosso irmão Anderson, que o Senhor tenha abençoado com mais uma semana, dando esta vitória, e esta vitória será completa no nome de Cristo Jesus. O Senhor já tem aberto a porta de um local de trabalho, mas o Senhor confirmará e dará o que tem de melhor para o teu filho. Necessitamos apenas confiar na tua providência, sermos perseverantes e confiantes que o Senhor é aquele que pode todas as coisas a qual o homem não pode fazer. O Senhor retirará todo impedimento para que ele possa estar alegre no seu local de trabalho, juntamente com sua esposa Keiko, e que o Senhor esteja também consolando os entes queridos daquela pessoa aqui mencionada, amigo do nosso irmão Anderson, que veio a falecer, e que os entes queridos possam conhecer a Cristo Jesus, ainda que seja no momento de dor, mas que possam estar convencidos de que não há nenhum outro caminho para o céu a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Consola pelo teu Espírito Santo cada um dos familiares. Ao nosso irmão Leandro Nogueira, que o Senhor tenha abençoado, e ele com o coração agradecido também, Senhor meu Deus, tem concedido, ó Pai, esta palavra para nós e para cada um dos teus filhos, de perseverança, ó Deus Santo, de comunhão com o Senhor, para que possamos estar firmes e constantes na obra do Senhor. E o Senhor nos livrará e nos concederá graça e sabedoria em todos os nossos passos. Tu és maravilhoso e concede as tuas bênçãos no lar, na família do nosso irmão Nogueira. Ó Senhor, meu Deus e Pai. Igualmente, a sua irmã, aqueles que estão próximos a ela, o Senhor continua, por misericórdia, ali abençoando. Também te pedimos em favor das irmãs em Cristo que não estão conosco, dos irmãos em Cristo que não puderam estar conosco. Visita cada lar, cada família. Pelo pedido de oração da minha esposa, que o Senhor também esteja ali, respondendo, agradecida com o coração, diante de ti, diante dos homens, coração agradecido. Nós te pedimos, permanece conosco para que possamos estar sempre
e em tudo agradecidos a Ti, ó Deus. Continua a estar com os Teus santos, com os Teus servos, com o Teu povo, que nos vem através da internet. Que cada lar, cada família possa ser alcançada por Tua graça, Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua proteção, o Teu cuidado. Ó Senhor, nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus por todos esses. E também por nossa irmã Luzinete, que tem nos ajudado as irmãs a estarem firmes após 3 anos de comunhão umas com as outras. Que o Senhor esteja com cada uma delas. Especialmente, Senhor meu Deus e Pai, com aqueles que ouvem a Tua palavra e guardam no coração, um coração sincero. Estende as Tuas bênçãos aos familiares da irmã Luzinete, ao nosso irmão Alexandre Bonetti, aos filhos, aos familiares do nosso irmão Alexandre, que estão no Rio Grande do Sul, e aos familiares da irmã Luzinete, aonde quer que estejam, por misericórdia, seja com cada um de nós. Te pedimos a Tua presença e Te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, este trecho me veio à mente e depois, com uma pequena, não foi necessária muita pesquisa, mas nos lembrando que esse irmão em Cristo, mencionado neste versículo, desse capítulo 1 de Filemão. Então, quem era Filemão? Filemão era uma pessoa que foi ganha para Cristo Jesus através de Paulo. Então, ele se sentia como um devedor. E esta carta é muito importante para ler juntamente com Onésimo, que também nós sabemos que era uma pessoa que sofreu, mas foi transformado e foi abençoado, então, nesta oportunidade, por esses irmãos que trabalhavam junto com o apóstolo Paulo. Então, durante a nossa caminhada cristã, e muitos cristãos, né, tiveram dias de extrema alegria, como aqueles que lá, esses nomes mencionados, Aristarco, Demas, Marcos e Lucas. Então, muita alegria devido ao que viram, que ouviram, presenciaram. E por quê? Porque estavam ao lado do Senhor. E ainda, nos dias atuais, muitos ainda continuam desfrutando da sua santa presença. Nós desfrutamos da presença do Senhor. Não o vemos, mas nós cremos. Essa é uma das bem-aventuranças. Mas alguns cristãos, infelizmente, com o passar dos dias, vindo as tribulações, ou as dificuldades, ou as adversidades e os problemas, tudo isso, ou um, apenas, ou dois, ou três, ou todos, podem afastar muitas pessoas de permanecerem nos caminhos do Senhor. Não é novidade para nenhum de nós, para nenhum de vocês, que muitas pessoas, depois de um tempo, voltam a praticar o pecado desenfreadamente e se afastam do Senhor, porque o Senhor não respondeu da forma que ele queria. O Senhor aparentemente disse um não para ele, para aquilo que ele queria. Então, essas pessoas imaturas não permanecem e acabam se afastando do Senhor. E, ainda mais agravante, infelizmente, algumas dessas pessoas que se afastam do Senhor podem vir a falecer como uma alma rebelde e miserável. Sabemos que isso já ocorreu e que ocorre. Então, elas se afastam do Senhor e aí venham a falecer, longe dos caminhos do Senhor. Então, esses se esqueceram
e desprezaram um tempo em que amavam ao Senhor e possuíam íntima comunhão com Ele. É o que não podemos desprezar. Ainda que Ele nos atende, em parte, no nosso ponto de vista, errado, com certeza, mas devemos confiar que este é o melhor para nós. Muitas vezes eu, pessoalmente, penso que poderia ser de outra forma, mas a forma que eu creio que poderia ser é a errada. E muitos descobrem isso posteriormente. Mas antes fraquejam na fé, são inconstantes e acabam se desviando do Senhor, não têm interesse nas coisas do Senhor. Então isso realmente acontece. E como está escrito, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Veem os outros cair, mas devemos estar atentos e vigiando. Então, vamos meditar sobre a vida de Demas. Então, um homem que teve comunhão com Deus e com o apóstolo Paulo, segundo lemos neste versículo. Era um trabalhador, um cooperador, servindo ao Senhor. Mas perdeu tudo isso por preferir mais os atrativos do mundo. Demas foi um homem que não conseguiu governar a si mesmo. Andava com o Senhor pessoalmente. Não é nós que andamos pela fé. Andava com Paulo, com Lucas, então, com apóstolos, talvez todos, não sei dizer, mas então ele era um colaborador, um amigo, um companheiro de, como nós lemos nesse versículo, de Paulo. Mas o que aconteceu? Algumas coisas aconteceram na vida dele que não estão registradas. Por isso não podemos aqui querer nem conjecturar. Então todos nós somos propensos a nos afastar de Deus. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Devido à nossa natureza pecaminosa, por isso que nós temos que lutar contra essa natureza. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, num caminho correto. O errado não precisa ensinar ele, eu sempre falo isso. O caminho errado eu e você já conhecem, não precisa ensinar. Então, essa é a nossa natureza e nós estamos sempre propensos. Por isso que dependemos de Deus 24 horas. E devemos reconhecer isso. Mas alguns princípios práticos podem nos impedir de fazermos isso. Que possamos ver juntos, então, esses princípios de não nos afastarmos do Senhor. Então, vamos ver juntos 3 princípios simples que nos ajudarão a não agirmos como fez Demas, que se afastou do Senhor. Que é um versículo que nós vamos ler daqui a pouco, por esse versículo ainda não foi mencionado. Então, um início glorioso, um início, a pessoa começa fiel, muito fervente na obra do Senhor, um início perfeito, quase na vida de quase todos aqueles que se convertem. Muitos já nascem em um berço cristão autêntico. Então, não é o caso. Estamos aqui mencionando o caso daquelas pessoas que viveram 10, 20, 30 anos de uma vida completamente desregrada, afundada na lama do pecado. Então, ele é transformado pelo Senhor, ele começa com o poder do Espírito Santo grandioso, ele é uma pessoa fiel, ela trabalha perfeitamente na obra do Senhor. Mas tudo isso não nos dá a segurança de que vamos completar e terminar a nossa carreira da mesma forma que no dia em que nos convertemos. Então, esse é o normal de todo aquele que se converte, porque ele é revestido do Espírito Santo e o Espírito Santo, então, o guia, ele deixa-se guiar pelo Espírito Santo. Mas nós devemos terminar a nossa carreira da mesma forma daquele dia em que nós nos convertemos, que nós recebemos a Cristo no coração. Permanecer desta forma, continuar desta forma e, se possível, crescer ainda mais no conhecimento de Cristo. Então, lembre-se dos corredores de uma maratona. Já viu os
os corredores de uma maratona, como se inicia. Então, aí depois você verifica o estado e que eles se encontram no final da maratona, se é que chegam lá. Então, muitos correm muito rápido no começo. Esses não chegam em lugar nenhum. São aqueles que vão constantemente naquela mesma velocidade. São aqueles veteranos, aqueles que já conhecem aquilo que estão fazendo. Então, devemos nos lembrar dessas pessoas e, com certeza, um só chegará ao final em primeiro lugar. Mas isto é lembrando-se do comportamento de cada um dos participantes de uma maratona. Uma maratona é algo que leva tempo e precisa ser algo constante desde a saída até a chegada. E no capítulo 1 de Filemão e versículo 24, o apóstolo, que foi o que nós lemos, o apóstolo Paulo afirma que Demas era seu cooperador de trabalho na obra de Deus. E o seu nome aparece junto de Lucas, Marcos e Aristarco. Então, Lucas e Marcos é mais conhecido de todos nós. Então, todos eram pessoas bem respeitadas e bem conceituadas no seu tempo. Você já gostaria de ter seu nome registrado nas páginas da Bíblia? Quem não gostaria? Quão glorioso era, não? Mas esses homens, então, tiveram aqui os seus nomes mencionados nesse versículo como cooperadores no trabalho, cooperadores de trabalho na obra de Deus. E não eram companheiros de Paulo. Mas o que aconteceu? Esta fase da vida de Demas não durou por toda a sua vida. Claro que não sabemos o que ele fez depois, mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a carta que o apóstolo Paulo, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, versículo 10, está escrito: porque Demas me desamparou. Veja o que ele começou a fazer. Amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia, E foi para Tessalônica. Crescente, que é o nome de uma outra pessoa, foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Então, cada um foi para um lado. Mas ele menciona que Demas o desamparou. Os outros ele não diz. Tanto Crescente como Tito. Com certeza não o desampararam. Então, esse foi o dia em que Demas fracassou como servo do Senhor. Então, ele olhou ao redor e caiu, o que é normal. Tem que ficar os olhos fixos em Jesus. Não no irmão A ou no irmão B, ou na dificuldade A ou na dificuldade B. Então, ele não terminou sua vida cristã como começou. Pelo menos não nos é revelado através da palavra do Senhor. Claro que pode ter sido ter abandonado, ter amado o presente século e depois se arrependeu e voltou ao Senhor. Mas não está registrado. Mas isso serve para cada um de nós. Então, isso acontece com muitas pessoas que estão na igreja nos dias de hoje. E não são poucas, são muitas. Então, terminar bem a nossa carreira é tão importante como começar. Com alegria no Senhor, com oração, com fé, servindo com alegria. E, claro, não deixando que essas coisas nos dominem e deixando que essas coisas nos dominem, nos guiem, para que não sejamos o quê? Atraídos e levados pelas coisas do mundo, como fez o nosso irmão Demas. Então, o Senhor Jesus nos advertiu sobre isso na parábola do semeador em Lucas, capítulo 8, versículo 13. Nós lembramos desta parábola. E ele disse nesta parábola, no livro do médico Lucas, capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que,
ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então, é o semeador pelo caminho. Essa parábola é muito importante. Mas, então, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Glória a Deus, aleluia, e cheio do Espírito Santo. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. Jesus disse, e infelizmente se cumpre na vida de muitos. Então, isso também aconteceu na vida de Judas Iscariotes. Não confundir com o outro Judas, que tem um livro com esse nome na Bíblia, não se esqueça. Então, esse Judas Iscariotes, ele começou muito bem, participava até da Santa Ceia, talvez expulsava demônios ou curava enfermos, mas ele teve o fim que todos nós conhecemos. Então, desviou-se de Cristo e amou as moedas do templo. A única forma de servir ao Senhor corretamente é nascendo de novo, não há uma outra forma. Não é fazendo boas obras, não é sendo bonzinho ou procurar ser bonzinho. Então precisamos servir ao Senhor por toda a nossa vida. Como? Precisa ter paciência? Sim, porque o horário do Senhor não é o mesmo que o meu. Precisa ser fiel, ter fidelidade com o Senhor e com os homens? Também. Eu pus alguns, não são todos os pré-requisitos, mas perseverança, então estar sempre perseverante. E ainda que possamos encontrar dificuldades para orar, o que é o nosso dever, orai de vez em quando, é o que a palavra de Deus diz, né? Não. Orai sem cessar, ou seja, sempre. Mas muitas vezes temos dificuldades por diversas razões. E outros têm dificuldades para estudar a palavra. Então, estudar a palavra não é ler a palavra numa leitura dinâmica, muito rápida. Não. A palavra de Deus nos ensina que é para ler e meditar. Parar e ler e ver se está entendendo o que está sendo escrito, o que é ou aquilo que ele está lendo. Então, muitos permitem, infelizmente, que o orgulho o afaste de Cristo. Outros, a autoconfiança. Uma sorridente conta bancária, muita saúde, filhos criados, todos já doutores. Então, ele tem esta autoconfiança nele mesmo, nos seus bens materiais. Desculpa. E também muitos se esquecem e colocam uma indiferença às suas próprias falhas. Passa assim um pano quente nas suas falhas. E o que acontece isso? O que acontece com isso? Essas coisas fazem as pessoas tropeçarem e cair. Então Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação, ou seja, para não cair em nada. Então eu tenho que vigiar, estar sempre atento àquilo que está me chamando e orar para que o Senhor permaneça conosco. Então muitas vezes as pessoas servem a Deus, mas o seu coração já não está como no princípio da sua caminhada cristã. Então, o que aconteceu? Colossenses capítulo 4, versículo 14, o apóstolo volta a falar deste homem. Ele, por um período, ainda estava com Paulo. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos. Lucas, o médico amado, e Demas. Então ele estava ainda com ele. Mas a mudança no coração de Demas foi aumentando até que ele recebeu, então, uma repreensão do apóstolo Paulo. E está registrada naquele versículo que nós lemos. Então, Demas, amando mais este mundo presente, deixou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era trabalhar na obra do Senhor. Então, essa mudança não ocorre de um dia para o outro. Assim foi de repente. No dia anterior, ele decidiu que ia parar. Não.
As pessoas vão se deixando dominar e ser controladas pelas paixões e desejos carnais, e não são mais totalmente controladas e dirigidas pelo Espírito Santo. Devemos ser inteiramente deixar que o Espírito Santo nos oriente, porque se ele não nos orientar, a nossa carne vai nos orientar e sempre vai levar a cada um de nós para aquilo que não presta. Por quê? Porque vai levar-nos para o pecado. Então, a palavra de Deus diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, eu faço uma concessão hoje, aí faço uma outra concessão diferente amanhã, e isso daqui já não é mais interessante na minha vida, e ele vai então abandonando aos poucos a palavra do Senhor. O inimigo trabalha dessa forma. Ele não derruba ninguém de repente, porque é ele que age em todo momento na vida de cada um de nós. Como falou um irmão agora há pouco, então ele sempre pede essa oração para que o Senhor não nos abandone e nos livre dos dardos inflamados do nosso inimigo. 24 horas ao nosso derredor. Então, está sempre atento para aquilo que nós fazemos. E aí ele alimenta esse desejo do nosso maligno, do nosso coração, se nós nos afastamos de Deus. Então, não vamos nos deixar dominar pelo engano do pecado, que pode nos levar à morte, e para ser um servo inútil no reino de Deus. Muitas vezes está na igreja, mas é um servo inútil. Isso foi Jesus que disse, não foi eu. Nós sabemos que Jesus disse: servo inútil, só faz aquilo que manda. Não procura fazer nada no reino de Deus, não se interessa. Então, não vamos brincar com o pecado. Não é possível fazer a obra de Deus no poder da carne. Não, de forma nenhuma. Então, nós sabemos isso. É pelo Espírito do Senhor. Então, não perca ou não troque, e não perca ou troque por outra coisa a oportunidade de orar. Tem oportunidade de orar? Ora. Tem oportunidade de louvar? Oh, eis-me aqui, vou louvar ao Senhor. De estar em união com os outros irmãos? Deixa de estar com os irmãos. Muitas vezes é algo que o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Então, pois, antes que você e eu perceba, você já estará fora do reino de Deus, porque fez uma pequena concessão aqui, uma outra concessão lá. E isso eu já tenho visto no passar dos anos, que muitas vezes a pessoa acaba caindo em pecado voltando ao pecado devido a essas concessões que ele vai permitindo na sua vida. Então, sua direção, né? A sua direção vai determinar o seu local de chegada. Por onde você caminhar, vai determinar onde você vai chegar. É como o nave, esqueci como é que fala nave em português. Aquele que nos orienta através, o navegador. Então, a estrada que eu uso sempre determina onde eu vou chegar. Então, é importante usar sempre a palavra do Senhor, que é a luz para o nosso caminho. Então, Demas abandonou Paulo e provavelmente o Evangelho e voltou para o mundo. Então, não dá para saber. Ele amou o mundo, ele voltou ao mundo em amor, porque amou o presente século. Ou seja, ele passou a ter um relacionamento efetivo com as coisas do mundo. Isso que quer dizer, abandonou a Paulo e amou o presente século. As tentações e atrações do mundo não podem ser maiores que o nosso compromisso com Deus. Não estou dizendo que não vamos ter, sim, sempre vamos ter tentações e atrações. Eles querem nos trazer de volta para a vida anterior. Por isso que é preciso sempre estar prontos para se revestir a cada dia. Pois se não for assim, vamos nos afastar lentamente do Senhor. E quando percebemos, já é tarde. Por isso que temos que tomar cuidado. Todos nós,
Então, Demas escolheu a estrada errada, que o levou ao lugar aonde ele talvez nunca pretendeu estar. Não que ele, como eu disse, não foi do dia para a noite. Ele começou a caminhar por aquela estrada que era errada e que levou ele para um lugar que talvez ele não queria ir lá. Longe do Senhor. Então, esse é o lugar para onde o pecado nos leva. Sempre o pecado nos leva para longe do Senhor. O pecado sempre leva para um lugar onde nós não queremos ir. Mais longe do que nós queremos ir. Porque a pessoa começa a flertar com o pecado. E ele então começa a admitir na sua vida um pecadinho, se é que tem tamanho. E então ele acaba indo longe demais, num lugar onde ele não quer ir. E ainda por mais tempo, né? A pessoa quer ficar por mais tempo daquele período que a pessoa queria ficar, porque ele começou a voltar a querer praticar o pecado. E com certeza, esta volta à prática do pecado vai custar muito mais caro do que cada um de nós pode pagar. Então, não devemos permitir que nada venha a nos afastar do Senhor. Bom, a nossa conclusão é: não conseguimos, por nós mesmos, matar todos os desejos da nossa carne. Não é possível. Nós não podemos nada por nós mesmos, muito menos matar os desejos pecaminosos da nossa natureza. Então, precisamos de Jesus, sim, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então, o Espírito Santo sempre nos orientando, a Palavra de Deus também, e o Senhor Jesus sempre ao nosso lado. Também que nós tenhamos cuidado com o que permitimos em nossa vida. Tá? E que nenhum de nós venha a se afastar do Senhor por nenhuma tentação temporária. Que a carne, a concupiscência dos olhos e o inimigo nos oferece. Nós nos afastamos por quê? Porque cobiçamos isso ou aquilo, que é através da concupiscência dos olhos em muitas pessoas. E a tentação da carne. Ele gosta daquilo, ele foi criado naquilo e ele quer voltar naquilo. Não. E o inimigo também nos oferece. Não pode esquecer que o inimigo está sempre atento para nos derrubar em toda a nossa caminhada. Então, devemos sempre nos lembrar que ele está atento para nos derrubar. Então, nada deverá nos afastar, como está escrito, nada poderá, mas eu digo, nada deverá nos afastar do amor de Deus Pai revelado em Jesus Cristo. Amém? Então, este deve ser, com certeza, o nosso manual de conduta. A palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, a nossa perseverança em ler na palavra, em estar em união e comunhão com os irmãos. Esta é uma forma de nos afastar do pecado e não permitir que este pecado venha, como está na palavra, um pouquinho só de fermento, já sabemos o que vai acontecer com toda a massa. É só com o passar do tempo. Nós vamos ver que esta massa, ou seja, o nosso corpo, o nosso entendimento, o nosso ser estará todo contaminado. Então, depois da pessoa viver alguns anos, a pessoa passa a ver e a ter experiências que confirmam esta verdade. Então, não somente na vida de Demas, com certeza existem outros e nós sabemos. Mesmo Davi disse: os meus pés escorregaram, quase que eu caio, né? Por quê? Porque se não fosse a mão do Senhor, ele com certeza teria se desviado. E assim é eu e você, todos nós. Então vamos continuar firmes e constantes na obra do Senhor. E que nada dessas coisas poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo deu uma lista das coisas que podem nos afastar de Cristo Jesus.
Ou seja, há uma possibilidade dessas coisas nos afastar de Cristo Jesus. Por isso, não vamos ficar desapercebidos. Vamos dar a devida atenção para tudo aquilo que cada um tem um ponto, como nós dizemos, um ponto fraco. E não vamos permitir que este ponto fraco, eu tenho o meu, você tem o seu, é diferente ou é igual, de que isso não venha nos afastar de Cristo. O inimigo está atento. Deus vos abençoe e que possamos estar aqui no próximo domingo, querendo Deus, segundo domingo do mês de setembro de 2024, para a Santa Ceia do Senhor. Espero que os irmãos possam estar junto conosco, como estiveram hoje, aqueles que nos veem possam estar mais uma vez juntos para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esta palavra tem tocado no nosso coração para permanecermos com a devida perseverança em Ti, ó Deus, a devida confiança na Tua palavra e a presença do Teu Espírito Santo falando com cada um de nós todo o tempo. Não vamos nos desviar de tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Porque se começamos a nos desviar, Senhor meu Deus, voltaremos à vida anterior, a qual não agrada a Ti, ó Pai. Por isso te pedimos em favor de todos esses que estão conosco, daqueles que nos veem através da internet, que o Senhor esteja ali, concedendo graça, sabedoria, discernimento, humildade, paciência, mansidão, para nos conduzir nesta vida terrena. Com o amparo, o auxílio, a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Teu Espírito Santo, seremos mais que vencedores. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos a Tua presença santa, te agradecemos e te louvamos. Louvamos em nome do Senhor Jesus e que possamos estar reunidos neste nome no próximo domingo, querendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.